falar nessa oportunidade sobre democracia. Um pastor da IPDA que eu não conheço, que não me recordo que este era membro da diretoria na minha época, tal, acho que de Milton Almeida, ou Milton, não sei se é Almeida, acho que é outro nome, Neves, talvez. Acho que é Milton. Ele fez uma pregação no culto especial do Clamor pela Pátria, e num dado momento ele vai falar sobre a democracia. Capaz da IPDA pegar o direito autoral aqui e bloquear o vídeo, porque ele faz assim. Eu não estou fazendo esse vídeo para criticar, eu sim para ensinar. Porque ele falou uma coisa sobre democracia que, do ponto de vista do direito, o direito é totalmente errado. Ou pelo menos pode ser até considerado a fala dele boa, mas tem que ser analisado outros aspectos, outras coisas. Vamos escutar o que ele disse e depois eu vou falar um pouco sobre a democracia e direito. Porque a palavra democracia, muitos falam, não sabem nem o que significa. Já falei disso no canal, inclusive. Verdade. Sabe o que é líquida? É a sociedade da descartabilidade. É a sociedade da democracia. Democracia agora. O que a democracia tem trazido? Colocando o funcionário contra o patrão, colocando o aluno contra o professor, colocando o filho contra os pais e colocando os membros contra os pastores. Democracia é uma sociedade líquida. É uma sociedade que se molda de acordo com uma moda, de acordo com um vento comportamental líquida. Querido, democracia não é isso aí que você está falando, meu caro. Já já eu vou explicar exatamente. E até eu admiro as pregações dele, que são geralmente pregações bastante sábias, com bastante conteúdo, mas nessa ele deixou a desejar. Nessa ele não falou muito bem, porque o termo democracia, nesse sentido que você colocou ali, não é bem assim. Democracia não tem muito a ver com o evangelho, ela tem a ver com a sociedade em si. Já já vou explicar. Começa a ficar mais mundano, começa Vamos colocar aqui de volta. colocando o filho contra os pais e colocando os membros. A democracia, na concepção dele, coloca os filhos contra os pais, os membros contra os pastores, coloca o funcionário contra o patrão e por aí em diante. Seria bom, então, na sua concepção, ir para um outro modo, que eu já já vou explicar as formas de governo, outro modo de governo. Vai ficar rebelde, não vem para a igreja. Foi uma fala infeliz aqui. Vamos só escutar novamente, eu já vou trazer o estudo. Dizendo que a nossa sociedade é uma sociedade líquida. Sabe o que é líquida? É a sociedade da descartabilidade. É a sociedade da democracia. Você já percebeu o que a democracia tem trazido? Colocando o funcionário contra o patrão, colocando o aluno contra o professor, colocando o filho contra os pais e colocando os membros contra os pastores. Democracia é uma sociedade líquida. Não, querido, a democracia não faz isso. A democracia faz justamente o contrário disso. A democracia ela visa trazer direitos. E a palavra democracia quer dizer governo do povo. Sinceramente, você precisa de uma aula, com todo respeito, uma aula de direito, uma aula de formas de governo, que se quiser eu dou aí. Porque eu falei uma certa oportunidade que a diretoria da IPDA tem muitos que estão lá e não sabem muita coisa. São bastante leigos, apedeutas, ignorantes. Eles não sabem de direito, eles não sabem até do evangelho, quanto mais das legislações, quanto mais de muitas outras coisas. Então, eu sou defensor de ensino, de estudo, para não passar vergonha. Porque eles fizeram aquela ameaça de que iriam levar a juízo
porque eu estava falando alguma coisa, só que eles não sabem que a própria Constituição garante o direito de todos com, obviamente, respeitabilidade não existe, respeitosamente, a palavra certa, você comentar, existe a liberdade de expressão. E eu falei, inclusive, na minha resposta para eles lá, e se fosse para juízo, o próprio juiz ia dar favorável. Mas não tem nada a ver com a democracia, porque aqui ele fez uma miscelânea que ele nem sabe o que ele fez. Eu vou te mostrar, eu vou mostrar para todos, de acordo com o direito, porque quando você fala de democracia, você está falando de uma categoria, você está falando de um tipo, de uma forma de governo. Isso você estuda em ciência política, isso você estuda, que é uma das cadeiras do direito, também em filosofia do direito. Em outras cadeiras você estuda a forma de governo para entender como é que se dá uma sociedade. Em sociologia também se fala sobre isso, como é que se estruturaliza uma sociedade, como se confecciona uma Constituição. E a nossa Constituição da República Federativa do Brasil, ela foi configurada sob a égide da democracia. Tanto é que o nosso Estado é um Estado democrático de direito. Pior se fosse um Estado teocrático ou um Estado restritivo de direitos. Aí seria terrível. Então a pessoa tem que saber o que está falando. A democracia, dentre todas as formas de governo, estou antecipando o estudo, é uma das melhores formas, apesar de ter corrupção. Então a democracia que faz essa inversão de valor, segundo ele, do pai contra do filho contra o pai, olha, não é bem assim. Você está indo para um extremismo e utilizando um estereótipo. Por quê? Na democracia visa direitos para filhos e pais. Você citou pastor para pastor e membros. Você citou empregados e patrões, empregados e patrões. A Constituição da República Federativa do Brasil permite o direito de greve. O trabalhador pode fazer greve. Tem lá também respaldado o direito de ser empresário. Na própria Constituição garante o direito religioso. Inclusive encaixa-se ali as igrejas. Só que você sabia que uma época no Brasil não tinha esse direito religioso? Em outras constituições? Que não se tinha a liberdade que se tem hoje para que qualquer um, se quiser abrir uma igreja em qualquer esquina, abrir? Por exemplo, eu falei até no outro canal, nós comemoramos agora a independência do Brasil. Em 1822 foi a independência do Brasil. Em 1824 foi confeccionada a primeira Constituição da República do Brasil. Aliás, nem era República, perdão, era o Império, porque a República se deu em 1889, configurando em 1891. Tá? Então, veja bem, a primeira Constituição é do Império, de um rei. E lá na Constituição do rei estava o quê? Que a Igreja Católica era a religião oficial do imperador ou do rei. Não tinha igreja evangélica. As outras igrejas eram tidas como seitas e viviam de modo clandestino. Não tinha a legalidade que tem hoje, os direitos que tem hoje. Não tinha deveres, quanto mais direitos. Então tem que estudar. E a monarquia faz parte de uma forma de governo. Então você quer o imperador, então deveria voltar na década de 90, que teve um plebiscito ou um referendo, foi um plebiscito, para votar favorável à monarquia. E o povo brasileiro decidiu que não era bom, nós não tivemos a monarquia. Que existe aí, os imperadores da monarquia. Aquele que é deputado federal, o Bragas Orleans, aquele é da família do imperador.
A hora que nós tivermos monarquia no Brasil, volta a família de Dom Pedro dominar o Brasil. Você sabia disso? Inclusive tem terras da família de Dom Pedro que eles ganham algum imposto daquilo, como laudêmios, em algumas cidades, propriamente, eu acho que no Rio de Janeiro, se eu não me equivoco. Depois diz que o Brasil é independente. A família do Império Real de Portugal ainda manda em algumas coisas no Brasil, você nem sabe. Por isso que tem que estudar, não pode ser ignorante. E a pessoa quando fala um besterol desse de democracia, não. O que está mudando na realidade é a sociedade. Por quê? Quando foi feita a Constituição da República Federativa no Brasil, em 1988, a sociedade era uma. Tanto é que está lá escrito que o casamento era só entre homem e mulher. Com o avançar da sociedade, mesmo ainda não ter tido êxito na mudança do texto legal, ou seja, mesmo não havendo a mudança do texto legal, tanto da Constituição como do Código Civil, que já é mais recente, de 2002, nós temos a possibilidade de casamento homossexual. Mas lá no início não tinha. E lá em 88 já falava em democracia. Bom, vamos lá, então, às formas do governo. Nós temos formas de governo, temos regimes e sistemas de governo. Isto você estuda, como eu disse, precisamente em ciência da política. Então é necessário o referido pastor ir estudar um pouquinho de política para estar falando bem sobre as coisas, ok? Porque senão vai se entender as coisas de uma maneira errada. Como fontes do poder ou de poder, nós temos a democracia, nós temos a oligarquia, a autocracia, nós temos também as fontes de poder híbridas. Dentro da democracia, nós temos vários tipos, inclusive a militar. Nós temos a representativa, a liberal, a delegada, a direta, a demarquia, social, ateniense, celular, militar, liberal, totalitária, semi-orgânica, multipartidária, separação de poderes, e aí vai. Depois a oligarquia, que é o poder de poucos, e a autocracia, que é o poder de um. Enfim, mas nós vamos falar mais precisamente das formas de governo. Tendo em mente a dificuldade de classificar as formas de governo, estamos na tradicional, que temos monarquia, república, anarquia. O Brasil, além de ser um Estado democrático de direito, ele é uma república. E a república se deu em 1889 ou 1891, que é inclusive o dia que nós comemoramos em novembro. Dia 15 de novembro, o dia da República. Nós temos duas datas no Brasil onde se comemora mudanças no Brasil, que é esta que comemoramos, diz respeito ao Brasil ter independência de Portugal, mas ficando sob o comando de um imperador de Portugal, Dom Pedro. E nós temos a proclamação da República, que se deu em 1889, ou seja, 60, não, um pouco mais, né? Fazendo os cálculos, exatamente, 67 anos depois da independência, não da República, mas do Brasil, ok? E aí, Marechal Cândido, Deodoro, né? Cândido da Fonseca, se eu não me equivoco, foi que, vamos ver se é isso mesmo, eu já meio esquecido. Só para deixar isso aqui bastante claro.
Depois, por conta da República, que surgem outras constituições. E aqui em novembro, proclamação da República, 1889. A partir de um golpe, a República foi instalada no Brasil e a família real foi expulsa. Aí expulsaram a família real, ou seja, de Dom Pedro. A palavra República quer dizer o seguinte: público, res, coisa pública. Vem do latim. Eu só quero confirmar se tem a ver com o Marechal. Eu me lembro que tinha, né? Ó, eu falei sobre acabar com o republicanismo no Brasil. Houve essa tentativa, sabe quando foi? Dia 7 de setembro de 1993, com um plebiscito, que foi realizado em 21 de abril de 93 e que na contabilização de setembro de 93, o povo escolheu não voltar à monarquia, sim permanecer no republicanismo. Ok? Eu vou ver aqui se tem a ver com o Marechal. Eu não sei o que veio na minha cabeça Marechal aqui. Deodoro da Fonseca. Acho que tem a ver com ele, sim. Ele foi o primeiro governador, né? Primeiro presidente, entre aspas. Depois da... exatamente, proclamação da República. Foi de 1989 a 1891. Ok? Tá, agora vamos a formas de governo. Forma de governo, nós temos monarquia, república e anarquia. O Brasil já teve monarquia, como eu disse, a primeira Constituição em 1824. Lembrando também que o Brasil já teve 7 constituições. 7. Essa, a chamada Cidadã de 88, é a 7ª. A primeira foi na época do regime monárquico, ou da monarquia. Em 1889, nós passamos da monarquia para a república. E até atualmente nós estamos na república. A anarquia é a ausência do Estado. Por isso o Brasil, que eu saiba, não passou. Que é uma espécie de autogoverno, não tem ninguém que manda. Ok? Agora nós vamos para as formas puras de governo. E para Aristóteles, olha só, as formas são divididas em duas, puras e formas desviadas. As puras, monarquia, governo de um só. Tivemos no Brasil o imperador Dom Pedro I. Aristocracia, governo de poucos ou dos melhores. Não tivemos no Brasil. Democracia, que é o que nós vivemos, governo do povo. E depois vem as formas impuras de governo, que é a tirania, governo de um só para o seu interesse ou de um grupo familiar, oligarquia, que é o governo de poucos para o seu interesse ou de um grupo social, e a politeia, que é o governo exercido pela maioria para oprimir a minoria. Deu para entender que no Brasil nós tivemos a monarquia e depois, até o momento, nós temos a república. E atualmente nós temos o quê? Nós temos a república democrática. Por isso que diz na Constituição, Constituição da República Federativa do Brasil. E também diz Estado Democrático de Direito na própria. Porque o governo brasileiro é democrático. Não é uma aristocracia, governo de poucos ou dos melhores.
e também não é uma monarquia, governo de um só. É uma república democrática. Você já ouviu falar do Congo? Quando você ouve falar do Congo, diz assim: República Democrática do Congo. Que lá tem a forma de governo república e tem a democracia como uma dessas formas puras. Só que na democracia nós temos vários tipos dela. Temos democracia direta, indireta, semidireta, orgânica, corporativista, parlamentarista. Essa parlamentarista nós temos, por exemplo, na França, na Inglaterra. No Brasil nós temos o presidencialismo. Por quê? O chefe poderoso ou do Estado é o presidente. No parlamentarismo, o presidente é o chefe poderoso do Congresso. Seria, por exemplo, se nós tivéssemos um sistema parlamentarista, o presidente, o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara de Deputados, ou o Davi Alcolumbre, presidente do Senado. Na Inglaterra nós temos isso, que o presidente da Câmara de Deputados é o presidente, só que quem manda é a rainha da Inglaterra, porque lá nós temos uma monarquia que tem democracia e que é uma democracia parlamentarista. Tem essa possibilidade de ter a monarquia, que daí não é a republicana, não é republicano, e ela pode ser democrática, podendo ser presidencialista ou parlamentarista no caso. Bom, é que na realidade eu estou me baseando aqui com uma estruturazinha um pouco bem fora do que eu aprendi na universidade, pegando na Wikipedia. É que tem diferença de formas para sistemas. Deixa eu ver se eu encontro aqui, que aí fica mais fácil de entender. Porque parece que tudo é a mesma coisa. Ó, nós falamos de forma de governo. Agora nós temos os sistemas de governo, que tem o parlamentarismo, presidencialismo, semipresidencialismo. Por isso que nós podemos ter uma monarquia ou república, podemos ter uma democracia ou uma aristocracia, podemos ter um regime presidencialista ou parlamentarista. Então tem que entender tudo isso, até acho que era melhor eu fazer, talvez eu vou fazer isso mesmo, no quadro Falando Direito, ou faço um vídeo, ou faço aqui no quadro, para entender melhor sobre. Então, eu falei aqui, e muitos não vão entender, porque tudo que eu falei aqui é técnico, tem que estudar para entender. Mas o que o pastor falando, resumindo o papo, é totalmente errado. Dizer que a democracia não presta. Como que não presta? Então, o que presta? É aristocracia? Porque tem que ter outro regime que não presta. Que presta, melhor dizendo. Se a democracia não presta, então o que presta é aristocracia. E no mundo, a maioria é democrata. Ou defende a democracia. Então, ele quer extirpar a democracia do mundo todo. Tá vendo que a falta de sabedoria faz a pessoa falar uma besteira que ela nem percebe o que acontece? Porque ela poderia dizer o seguinte: olha, por conta do avançar do mundo, muitas coisas mudaram. Hoje o filho tem a vez, hoje
exatamente o patrão tem a vez. Não colocar a palavra democracia, porque ele não sabe nem o que é democracia. Nem explicou, inclusive na pregação. E aí os outros que entendem direito vão dizer, ué, então ele não é favorável à democracia, ele é favorável a outro tipo de governo. Será que ele é favorável à república também? Será que não é favorável à monarquia? Será que ele é favorável ao parlamentarismo ou presidencialismo? Ok, acho que no vídeo que eu vou fazer vai ficar mais estruturado, muitos vão entender que existem essas diferenças e que a gente não pode misturar uma coisa com a outra. Ah, ele não quis dizer sobre democracia do jeito que é estudado em direito ou em ciência política. Ele quis dizer num termo mais geral, mas mesmo assim não se encaixa. Porque a democracia é o governo do povo. O governo do povo, qual é o problema do governo do povo? Outra coisa, até biblicamente ele errou. Porque quando ele diz o seguinte, um membro ser contra o pastor, não é. Claro, eu sei que existe membro que é contra o pastor sincero. Mas tem membros que às vezes se levantam porque vê o pastor em adultério, fazendo coisas erradas. E aí, está errado? Não está. Biblicamente não está. Do mesmo modo, quando ele falou, o patrão que sofre com o empregado reclama do patrão. Ora, se o patrão engana o empregador, se não dá os direitos dele, direito, por exemplo, do recolhimento à previdência, do fundo de garantia, o empregado não pode reclamar na esfera trabalhista, na justiça trabalhista? É muita falta de sapiência. Isso aí não é do Evangelho. O Evangelho ele propõe direitos para todos. Cristo deixou muito claro, Paulo falou mais ainda sobre isso. Cristo disse que ele não faz acepção de pessoas. Paulo vai dizer que para Deus não existe mais escravo, não existe mais senhor, não existe mais diferenças, ainda que exista na sociedade. Mas quer dizer, cada um respeite o outro. O pastor respeita o membro respeita o pastor. O empregador respeita o empregado, o empregado respeita o empregador e assim por diante. Eu não posso ficar... Na realidade, a pregação dele parece que foi uma pregação corporativista, defendendo só os cabeças. A Bíblia fala para os filhos honrar pai e mãe, mas também diz para os pais não irritar seus filhos. Então veja que é uma via de mão dupla, não é só de uma mão. Vai e vem. Ok, meus caros? Enfim, faltou um pouco de sabedoria nesse sentido aí na fala dele. Espero que ele corrija nas próximas, porque do jeito que ele fala, dá a entender que ele é até contra o Brasil, a democracia do Brasil. Por isso que eu defendo o estudo, sempre vou defender o estudo. E tem que fazer teologia, faça teologia. Se alguém que vai falar de direito, quer falar de direito, estude direito. Faça uma faculdade ou uns cursinhos que falam um pouco de direito para se informar, para não pagar mico. É isso que eu defendo aqui, ok? Não visei atacar não, o pastor aqui, só esclarecer que ele tem que ver esse posicionamento dele aí, porque isso não bate. Se ele é contra a democracia, então ele não pode nem mais votar, porque a democracia é a única que permite que o povo vote. Na monarquia não tem votação. Passa do rei para o filho a presidência ou o comando de um país. Por exemplo, a hora que morrer a rainha da Inglaterra, quem que vai assumir? É o príncipe Charles, acho que é o nome dele. É o filho dela. Está na linha de sucessão. O mais velho. Não tem voto do povo. A democracia ela é boa porque o povo decide, o povo vota. Como no regime militar nós não tivemos democracia. O povo não votava. Os próprios militares escolhiam quem eles queriam. Num dado momento, depois
no final do regime militar mudou alguma coisa. Mas foram vedados os votos, tolhidos. É necessário estudar a história do Brasil, é necessário estudar os termos para falar as coisas corretas. A Elizabeth Bento, viva a democracia, é verdade. Por mais que tenha defeito na democracia, mas ela ainda é a melhor de todas elas. Porque nós temos corrupção, nós temos algumas irregularidades, mas, contudo, todavia, nós temos direitos, né? Liberdade de lutar por direitos. Nós podemos tirar. Olha que interessante, a gente pode colocar um presidente e tirar ele. Como foi com Collor e com Dilma. Viva a democracia. Abraço e até a próxima.